faculdades que dão titulação, e sem a titulação tu não pode ser professor, então é uma chantagem, assim, ou tu faz a pedagogia comunista, ou tu não vai dar aula, tu não será professor. Então, assim, é uma bela maneira de fazer uma seleção, assim, bem feita. Só entra quem é comum, né? Tem muito professor que eu conheço, né, que ainda está com essa cabeça ainda. Então, não basta o CEPERS, o Sindicato Comunista, não bastou Paulo Freire, ainda tem Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, Paulo Renato de Souza, para aplicar temas transversais em cima da gente. Eu queria, nesse instante, mostrar que essa destruição, a gente pode mostrar provas bem concretas. Hoje, os pais de alunos que viraram zumbis, um aluno da UERJ, da Universidade da Bahia, da Paraíba, do Maranhão, aquelas coisas horrorosas que a gente vê, aqueles seres andantes, Walking Dead, zumbis, assim, mulheres com um cabelo todo atravessado, com um troço enfiado dentro da boca, uma outra usa focinheira, uma outra deixa o sangue menstrual descer pelas pernas, a outra curte um sovaco cabeludo. A gente vê um ser humano degradado. Esse ser humano degradado é um mimizento, ele é cheio de mimimi e chororô, ele está sempre reclamando. Ele reclama do quê mesmo? Ele reclama da lei, da ordem, ele reclama da propriedade dos outros, ele reclama do trabalho dos outros, ele quer que todo mundo ajude ele, que o Estado ajude ele. Então, o que é que nós temos? Esse Estado que milhares e milhares de zumbis andando por aí, esses zumbis tinham famílias, tinham pai, tinham mãe, tias, avós. Essas pessoas em casa sofrem quando vê um filho ficar do jeito que fica depois de poucas semanas, ou 2 ou 3 semestres numa universidade federal, e inclusive até nas universidades privadas também. Um sujeito assim, inteiramente sem norte, desorientado, repetindo slogans socialistas um atrás dos outros, assim, sem muito nexo, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele não confia nele mesmo e não confia nos outros. Essa sociedade da desconfiança prolifera muito com gente desse tipo. Gente imatura, gente infantil, cuja psique ficou lá paradinha quando eu tinha 2, 3 anos de idade. Como eu estou falando de um processo educacional que já tem 3 décadas, assim, se nós contarmos apenas dos anos 80, então nós vamos ver que tem uma sociedade que é assim. Então tem uma sociedade com pais, inclusive, assim, pais indulgentes, pais sempre dispostos a perdoar, a não ver naquele filho que tá crescendo as manifestações do marxismo na cabeça dele, algo que se vê pelo comportamento. Aquele sujeito, ele é improdutivo, ele não produz nada nem para os outros, nem para ele mesmo. Então, um zumbi andando por aí, isso produz infelicidade para um pai, para um irmão mais velho, para um tio, para uma tia, uma avó. Eles vêm. Não foi para isso que eu botei meu filho na universidade. Eu queria que ele fosse um doutor, um engenheiro, um médico, um advogado, um enfermeiro, arquiteto. Mas ele não vai se formar. Se ele se formar, ele vai se formar em marxismo-leninismo. Ele vai se alistar no PT ou no PSOL. Ele vai depredar alguma coisa. Primeiro, depreda a própria lata dele, assim, isto é, o próprio corpo dele já é a expressão do potencial destruidor que ele tem. É um suicida em potencial. Fazer um breve parênteses, pesquisas muito recentes na Inglaterra já tem 7% de suicídio entre universitários. Os mimizentos lá já estão dando cabo da vida. Esse comportamento mimizento é um comportamento muito atrasado. Ele é um comportamento, assim, de
gente que sofreu muito lá na infância. Essa sociedade cria crianças assim. Ela também funciona assim. Aqueles pais, avós, no entanto, que não são assim, que não pregavam isso, eram pessoas que respeitavam a liberdade dos outros, a propriedade dos outros, a religião dos outros, admiravam o mérito, reconheciam o trabalho, a inteligência, a criatividade das pessoas, queriam que seus filhos também fossem assim, mas eles se transformaram, eles viraram pessoas absolutamente dependentes, presas dentro de si mesmas, sem autonomia, sem autodireção, sem autogoverno, sem soberania, porque a inveja, o ódio, o ressentimento é máximo nessa gente.